Olá, eu estou hoje aqui na casa de quem? Da Juscelia Costa, essa grande mulher, essa personalidade maravilhosa que eu já tive a oportunidade de entrevistar há uns anos atrás. Tudo bem, Juscelia? Mas pode dizer, faz assim uns 8 anos. Uns 8 anos mais ou menos. Eu tinha um programa na rádio. Lá no Jacinto Machado. Te entrevistei. E eu fui lá. Mas tu também tem essa tua vida, essa tua passagem assim de televisão e tal, né? Eu gosto dessa, sei lá, se é glamour ou se é destaque. Eu acho assim que a televisão a televisão, o rádio, a comunicação em si, né? Escrita eu não sou tanto, mas quando ela vem assim da imagem, né, na fala também, é uma forma de a gente socializar aquilo que sabe, aquilo que viveu, aquilo que aprendeu, aquilo que tem que aprender ainda. Então eu gosto muito. Mas tu sempre foi exibida assim desde pequenininha, assim, que aparecia, que estava na frente, que falava, que... eu gostava de falar. Não, mas de teatro, dessas coisas não, nunca mas fui. Tipo na escola, assim? Na escola era de falar, de contar caos, de rir, de fazer bagunça. Aliás, uma das características tuas, assim, que é muito marcante, é teu senso de humor, a tua alegria, que é contagiante, né? Que outra característica tu diria, assim, que é uma característica boa, qualidade tua, que tu destacaria? Eu acredito, assim, que eu sou muito observadora também. Dá a impressão que não, mas eu consigo prestar atenção e analisar, né, as situações. E sou muito rápida no pensamento, assim, e a minha fala também é muito rápida. Então, às vezes isso é bom, mas às vezes isso também complica determinadas situações. Porque tu acha que às vezes fala coisa que não devia falar? Não é que não devia falar. Eu falo coisas que, na minha avaliação, eu devia falar. Mas em função do meu temperamento. Então eu custei a entender isso. Mas que temperamento? O meu temperamento, ele é muito... A Nara que fez eu conhecer bem esse meu temperamento. E até ela, tadinho, acho que sofria por causa disso. Porque muitas vezes eu respondo de uma forma que eu desagrado, mas pra mim aquilo ali é normal. Só que quando fazem comigo eu não gosto. Então como é que... Isso não pode, isso não é legal. Então, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho feito, né, nos últimos anos? Me policiando, me cuidando, me disciplinando. Eu sempre procurei, assim, fazer yoga. Que legal! Hoje eu faço pilates. Nossa. Né? Eu não continuei na yoga porque eu tive, assim, eu penso que a yoga, para mim, teria que ser um momento muito, muito especial. Então teria desligar tudo. Assim, desligar e teria que ter todo aquele processo antes, durante a sessão de yoga, né, o trabalho, e depois. Porque tu é muito elétrica? Muito elétrica. Eu vou lá no Pilates, tenho que trabalhar a respiração. Quando eu vejo, eu já contei tudo e já falei tudo, e ela faz uma pergunta, terminou a aula, eu estou contando a história. Tá, então aí nós já estamos num trato lá que eu tenho que contar até 10 e daí para respirar. Coitada. Mas a minha professora é muito querida, muito bacana, a Juscelia. A Juscelia falou na Nara Célia, que é filha dela, que tem a Mainá aqui, que me cuida. Que faz um programa também na TV Araranguá, e tem o Nazarico também. Tem. Me fala um pouco deles, assim, coisas que não vai comprometer, que tu não vai apanhar depois. Mas assim, e que eles puxaram, assim. Tu fez uma pergunta e eu vou responder. Tu disse assim, por que tu sempre foi assim exibida? Não, eu até nunca fui muito exibida, eu fui muito metida. E antes da gente começar aqui, eu disse assim, eu tenho o complexo de Hebe, eu acho. Porque eu aprendi eu não me visto 100%, mas vamos dizer assim, o pouco que eu aprendi no traje, nas questões, foi através da Hebe. Então eu sempre gostei muito, muito, desde menina, desde mocinha, sempre quando tinha o programa da Hebe, que a gente pegava o programa, né, porque nem sempre os canais eram legais aqui, né, e aí a gente pegava e eu também, fui até o fim com ela, né. Eu fui fiel da Hebe. Muito. E os desfiles que ela levava. Então, na verdade, eu não me considero exibida. Eu me considero faceira, assim, mas também é um faceiro com limite, não? Eu acho que cada lugar é um lugar e tem determinados lugares que eu... E quando a gente fala de Nara, né, a Nara Célia,
E ela tem esse programa também no Canal 20, que é da área dela, na área do turismo. Quando ela veio, mãe, ó, eu vou ter um programa, vou falar sobre turismo, eu ganhei um presente. Porque eu achei o máximo, eu tenho uma filha que gosta disso, né? E ela vai falar, ela foi falar daquilo que ela conhece, daquilo que ela sabe, daquilo que ela estudou e daquilo que ela faz. E aquilo que dá prazer para ela. E aquilo me deixou muito feliz. Quando eu vi o outdoor dela, né, o Matheus... Pois é, o outdoor dela é o máximo, né? Aí o Matheus fez o outdoor, o Matheus é o esposo dela, que também é outra figura, né? Parece assim que juntou, né, com aquela timidez dele, com aquela quietude dele. Deu certo. E administrar essa família assim, né? Nós três, assim, bem espavitados. E a família dele é bem tranquila, bem calma. Ainda bem, né? E aí ele vem e me chama, Célia, vamos lá ver eu quero que tu veja um trabalho ali que eu fiz. E ele chegou e me levou na frente daquele outdoor, assim. Nem foi ela que me levou. Meu Deus. Quem me levou foi ele, mas muito legal. E aquilo, assim, ó, porque não é uma coisa de mãe boba. É uma coisa de mãe que acredita no potencial dela. O que tu acha mais admirável na Nara? Se tu pudesse dizer só uma qualidade. A determinação dela. Ela é muito determinada, ela é muito verdadeira. Ela tem até cuidado disso, porque ela é também muito verdadeira demais. Muito assim, não sei, ela é muito, não sei se a palavra é pura ou se ela é muito sincera. Então ela também tem cuidado disso, porque o meu temperamento é pior do que o dela. O meu é colérico sanguíneo, dela é sanguíneo e colérico. Então, assim, ela é um pouquinho melhor. Né? Então a gente sabe que tem essa... E o Nazarico, se tu fosse dizer assim uma qualidade que tu admira muito nele? A alegria dele, o entusiasmo dele, assim, ó. E eu vejo nele também que ele é muito seguro, né? Ele é um meninão para mim, né? Quando ele tem as dificuldades dele, a gente nota... Fica mais muito segura, assim, muito firme. E tu és uma mãe, assim, ou uma sogra meio metidinha? Tu convive com eles? Tu tá sempre dando pitaco? Como é que é? Eu... Ela fica emocionada, que linda. Eu disse que não era pra chorar, é feio. Não, assim, normal. Quem é que não se emociona falando das pessoas que a gente ama? Eu tenho assim, né, do casamento, eu tenho 2 filhos. Na verdade, eu tenho 3. Eu tenho 3. O Matheus, para mim, eu já disse para Dolores, é o meu outro filho, né? Então, assim, eu me meto, na verdade, eu me meto, assim, mas eles são muito jeitosos e sempre me colocam também as coisas que, mãe, ó, até aqui tu pode ir, daqui para frente, deu. Somos nós que resolvemos. O Nazarico, ele tem assim umas tiradas muito forte, não sei, muito poucas, mas muito definidas, Ele é muito bacana, muito alegre, muito espaçado, muito, aonde ele chega também, eu sei que chega na bagunça também, assim, na risada, mas ele... Quando tem que falar sério. Ele fala muito sério. Tu se emocionou, e claro que esse não é o objetivo do programa, também não colocar em situações assim, mas já que tu se emocionou, eu vou tocar num assunto que a gente não vai voltar nele. Mas eu tenho que tocar, porque quando eu conversei contigo a primeira vez, na realidade a segunda vez, a primeira vez eu te entrevistei e foi um papo muito de política. Assim, foi não muito, foi nada pessoal. Não. E a segunda vez que eu conversei contigo, eu vim aqui na tua casa. E tu falaste, sempre, a cada 20 palavras, tu falava do Nazário. E eu vi essa referência muito grande dele na tua vida. Por um tempo isso faz mal e depois começa a fazer bem? Quando é que o luto, até onde o luto faz mal? Quando tu esquece de ti, né? Daí quando tu começa a viver muito aquela saudade, tu começa a viver muito aquela... ausência, né, física. Porque ele era muito carinhoso. Meus filhos... Tá, então vamos mudar. Não, assim, ó, os meus filhos são o que são. Eu sei que, assim, ó, uma grande parte foi do tanto que ele conversou com eles, do que ele explicou para eles, né? Assim, ó, como ele dizia assim, ó, vocês nunca peguem um caminho sem volta. Vocês podem até errar,
Vocês podem até se equivocar na vida, mas nunca pegue um caminho sem volta. Porque o Nazário, ele foi um bom exemplo nessa parte de pai. Porque ele, além dele explicar como é que as coisas aconteciam, ele não bebia, ele não fumava, ele era regrado com horário, ele tinha esse gosto pela família, ele gostava de ficar com a gente, né? Com os dois, assim, meu Deus, se perguntar para os dois o que é exemplo de pai, eles dizem mesmo que para eles ele foi, né? Assim, ó, então ele foi um pai. Ela coloca isso muito, a gente fala muito pouco nele hoje, né? Mas é assim. Mas pensa o tempo inteiro, né? É o tempo inteiro, assim. E mudando um pouco de assunto, tu tens, eu ia dizer que era um filho, mas não é um filho, é um neto, né? É um neto, ele está muito bem do meu muito colinho. Muito novinho, é. Ele é um querido. Ele, aliás, ele é a junção de duas coisas que eu amo muito, que é cão e o Brizola. Ele ganhou o nome de Brizola. Conta a história. Por que ele é o Brizola? Eu acho assim, ó, eu como é que eu vou dizer? Eu gosto de cachorro. Eu nunca consegui cuidar muito. Nós tivemos há muitos anos atrás, o nome dela era Pipoca. Era pretinha assim também, mas era uma cachorrinha comum. E aí a cachorrinha morreu e a gente nunca mais conseguiu ter nenhum bichinho. E com a vinda do Matheus no casamento da Nara, o Matheus é um mané cachorro. Então aí ele foi trazendo cachorro, foi cuidando de cachorro, mas ele cuida lá na casa deles. E agora uma moça apareceu com essa coisa linda aqui, faz pouco tempo. E aí na chegada em casa eu encontro ele com uma gravata vermelha e um lenço no pescoço. Eu olhei, Nazarico, o que faz esse cachorro aqui? Ah, mãe, pois é, e tal. Eu disse, ó, tu vai cuidar. E o nome dele é Brizola, então já está batizado. E Brizola porque assim, ó, é pela característica mesmo, é por causa da gravata vermelha e do lenço. Aliás, a política tem uma importância na tua vida também há muito tempo, né? Muito tempo, é uma coisa de família. Assim. É, de sangue, né? De coisa que eu não sei se é bem boa, se é boa, ou se é boa. É boa, eu gosto muito. Qual é a boa, lembrança assim, mais remota que tu tens de ver o teu pai fazendo política? Qual é a imagem mais remota que eu tenho é dele chegando não nesta casa, mas nesse lote aqui, nessa área de terra, com um jipe, aqueles jipe antigo mesmo, todo embarrado, ele com uma bota até o joelho, fazendo campanha. Eu desconfio, eu não fiz essa retrospectiva, mas eu desconfio que foi quando ele foi candidato a vereador e ele se elegeu, que foi em 1962. E quando é que tu descobriu que a mosquinha tinha te picado? Que tu disse, eu acho que eu gosto disso, eu acho que eu gosto de política. Tu começou a ir atrás dele, a participar junto? Ele não deixava, imagina. Tu é mais metida do que eu imaginava. Não, filha dele não podia ir em um comício, não podia participar de nada, porque imagina, ele desde que eu me entendo por gente, que eu sempre prestei atenção. Vê que em 62, eu nasci em 57. Nossa. Em 62 eu já estava prestando atenção nesses detalhes. E aí toda a vida, todos candidatos a prefeito, aí veio a candidatura do seu Osmar Nunes. Ele trabalhava com o seu Osmar Nunes, pro seu Osmar, né? E fizeram e tal, e eu queria ir nos comícios, eu não me lembro o ano. E eu queria ir nos comícios, não vai, o que tu vai fazer lá? Pai, mas eu sei cantar a música todinha, eu canto a música todinha do seu Osmar. Daí ele assim, não, tá bom, então nós não ia. Daí depois vieram outras candidaturas, aí era assim, ó, como nós não podíamos participar, eu fazia uma coisa errada, mas naquela época eu achava que era certo, eu escutava tudo atrás da porta. Daí vinham os amigos dele para conversar, claro. Tem coisas que eu sei contar assim... Meu Deus, que eu lembro como se fosse hoje. A Jane, né, eu tenho uma irmã que é 1 ano e 4 meses mais nova que eu, e que ela diz para todo mundo que ela é mais nova, né? E eu digo que a mais nova sou eu. E daí ela diz assim, eu não concordo, eu não entendo como é que tu lembra de tudo isso, com detalhes. E eu lembro.
Eu lembro, eles ficavam assim, tinha muita coisa que eu não gostava da política, né? Que eu achava que não era daquele jeito, não podia ser. E tu acha até hoje? Eu depois aprendi, depois eu entendi por que ela era assim. E hoje eu estou muito feliz, porque hoje que eu digo hoje eu vejo uma luz mostrando que o que eu via naquela época era o que tinha que ser. São quantos irmãos? Nós somos na verdade, nós fomos em 6 irmãos. Daí a mãe teve o Sávio, a falecida Jurema e a falecida Janilda, que foram logo em seguida e faleceram. Eu com 3 anos, eu lembro da morte da outra irmã que tinha 7. Que memória! Velório, tudo. E depois veio a Jane e depois veio a Anice. Tá, mas olha só, que castigo pro teu pai, que ele não deixava tu ir, e chegou um momento da vida que tu foi a pessoa que substituiu, que tu foi a pessoa que... Conta essa história, como é, porque essa história é muito louca e é muito linda também ao mesmo tempo. É uma coisa. Que dê aquela foto tua que estava aqui? Tá do outro lado. Nós vamos ter que mostrar. Não, o meu genro ontem disse assim, Gisele, eu acho que ela vai querer gravar isso aqui, porque isso aqui é a tua história. Não, aquela é muito lindo. Vamos fazer um corte que eu vou pegar o quadro e já volto. Tá aqui o quadro, gente, a Juscelia. Linda. Sabe quem tu parece? Eu já tinha dito isso pra ti, eu vou dizer de novo. Tu parece a Xuxa, muito parecido. Os traços da Xuxa. Só não tem o olho azul. Mas são os traços, os dentes, tudo muito parecido. Que legal, eu admiro a Xuxa. Conta essa loucura. Essa loucura assim, ó. Como é que é? Nessa história toda que gostava de política e tal, muitas vezes o pai sentava na mesa, assim, na ponta da mesa, e daí eu dizia assim, pai, vamos fazer um discurso? Nós dois, porque quando o senhor for lá, vamos fazer um discurso, o senhor faz aí que eu quero ver como é que é. Daí ele se empolgava, assim, não era muito, mas se empolgava e fazia aqueles discursos. E eu, não, eu acho melhor assim. Uma mocinha, né? Não, mas era mais assim, já que ele gostava, que ele sempre participou, sempre foi candidato, mas também nunca chegou, né? Só foi vereador. Aí eu tinha 23 anos. Nossa. 23 para 24. E estava grávida da Nara Célia. E era recém-casada, eu tinha 7 meses de casamento só. Eu estava grávida de 2 meses na história toda e nem ainda tinha certeza que estava grávida. Mas antes disso, eu tive uma trajetória assim, ó. Eu me formei bem novinha no magistério, na pedagogia, e aí já comecei a lecionar no 2º grau. E nesse mesmo tempo eu fui convidada para participar de um clube de serviço. E participei do Rotaract. Então eu já era professora do ensino médio, no curso de magistério, e logo em seguida eu já fui participar do Rotaract. Então tinha um círculo já bem tinha um grande círculo bem, né? E era madrinha delas quando se formavam, e levava para passear, e eu ia toda a vida junto, né? E tinha essa facilidade de interagir. E eu sei que fui convidada para o Rotaract e o grupo era muito bom. Era um grupo de liderança que hoje, por exemplo, são empresários aqui em Araranguá. O outro ele foi um pouco antes que eu, mas, por exemplo, o Alceu Pacheco hoje é presidente da CIVA, é advogado, né, de uma família também, o seu Valdemar era rotariano, e eu fui convidada. E eu fiquei muito, muito faceira porque o pai não era rotariano, porque nunca quis ser, o do Lions, não. E eu fui convidada para o Rotaract. E fui escondida porque ele não deixava ir. A Anice cuidava da sala e eu ia na reunião. Até que um dia o Everaldo Apolinário disse assim, Juscelia, assim não dá para te participar, como é que tu vai participar dos eventos? Tinha uma gincana, como é que eu ia? Aí fizeram uma comitiva, ele, se eu não me engano, estava o Murilo. E tu não estava casada ainda? Não, eu era solteira. Eu conheci o Nazário nessa época. Daí era novinha, tinha 20 anos, por aí, Eles foram pedir autorização. Foram, sabe o que fez? Fizeram a reunião daí lá em casa. Daí não era mais, eu não saía de casa para ir na reunião. Daí eles iam tudo lá em casa e o pai ainda dava janta.
Ai, gente, olha a importância dessa mulher. Ah, mas eu achava muito apertado daí, né? Porque daí era daí muito... tu não conseguia se expor tanto. Tudo cuidado. Mas eu era bem marvada também. Daí, não era assim, então... Mas eu era assim, né? Eu chegava, eu brincava, eu conversava, eu ria. Se eu tinha que dar discurso, eu dava. Eu me preparava antes para não dizer bobagem, ainda tinha essa. E daí aconteceu que o pai e o Mariano foram candidatos e houve um problema na sigla partidária na época, de filiação, a candidatura dele, e eu já estava casada, aí eu conheci o Nazário por causa do Rotaract. Viu? Teu pai tinha razão. Mas daí eu casei o Nazário lá da Serra e foi a primeira vez que eu saí eu achei o Nazário. Viu como é que é? Daí fui bater em Campos Novos, achei, daí a gente deu certo, e eu já vim de lá dizendo que eu conhecia um serrano, com aquele serrano eu casava. Olha! E casei, nunca me arrependi, daí... E o Nazário gostava de política também, por nosso azar ele gostava também. Não teve como fugir. Daí não teve como fugir. Daí eu fui candidata no lugar do pai. O pai foi caçado a candidatura dele e eu fui. Mas teve uma conversa, ele chegou pra ti, foi tu que se ofereceu? Como é que foi? Não. O partido, como é que foi? Eu vou dizer uma coisa aqui, que a hora que a mãe escutar, se ela assistir esse programa, ela vai ficar brava. A mãe queria ser candidata. A mãe queria ser candidata e o Sávio, na época, não estava afiliado no PDS. Eu nunca esqueço do seu Alberto Constantino. Ele disse assim, numa das reuniões, né? Houve a cassação e tal, e eu grávida. Já estava enjoando. Da minha linda, né? Da minha aí dá pra ver por que ela é do jeito que é também, né? Da minha linda Nara Célia. Daí ele disse assim... Ai, Maneca, eu acho que nós não temos saída. Vai ter que ser a tua filha candidata. Mas eu era uma mocinha, né? Toda apavorada, não sabia nem direito o que era ser mãe, imagina? Toda, nem sabia lidar com criança e já estava grávida e daqui a pouco eu disse, então tá. Então já que se tem que ser, e a mãe já o bico desse tamanho. Tá, mas interessante disso, só fazer um parênteses. A tua mãe tem essa coisa também, essa coisa forte, porque querer ser candidata não é qualquer mulher, hein? Ela também tinha essa personalidade, sim. Ela tem até hoje. Ela tem até hoje. Que coisa interessante. Tem até hoje. Que coisa forte. Tá, daí voltando, aí tu aceitou. Aceitei, não tinha muita escolha, né? Vamos esquecer que estamos grávidas agora, porque de repente o adversário era tudo muito atentado, né? Nem vou entrar na época dos adversários, porque já foram até parceiro de novo e depois foram... Daí fomos ser candidata. E a gente saiu razoavelmente bem, assim, né? Na verdade, na eleição, como o pai gastou muito e foi uma campanha muito pra frente, com muita mídia, nessa época não existia esses cartazes, não sei de onde que apareceu isso aqui, foi feito esse aqui, mais um outro tipo, os postes em Araranguá. Não tinha o que não tinha escrito Juscelia, era tudo, eu olhava, eu dizia, nem acreditava que era eu. E foi, só que daí nós ganhamos, mas perdemos. Na verdade, nós ganhamos a eleição, na época era legenda, né? Era sublegenda. Daí, assim, ó, o PDS tinha 2 candidatos, que eram o Mariano e o pai, e foram caçados, ficou eu e o Sr. Ernesto Greck. Né? E o meu vice era o Tonhão. E o Sr. Ernesto Greck, o vice era o Sr. João Crais Campos. Então, sempre houve, assim, uma subdivisões, né? Mas só que no fim agregava. Daí nós saímos assim, só que eu consegui manter os votos do pai. Eu consegui, a campanha continuou comigo e eu consegui, os votos não foram meus, não eram os votos da Juscelia, era o voto que foi trabalhado como se fosse junto, né? Era filha, então era Juscelia Costa, era Mané Costa e a luta continuou, e a luta continua, continuando a luta com justiça, trabalho e dedicação, e tem um que era a luta continua. Daí então foi tudo aquilo ali daquele jeito, e os outros tinham 3 candidatos. Aí somando. E aí na soma eles fizeram bem mais votos do que nós dois. Mas tu ficou em primeiro. Mas eu ganhei na época 4.300 e poucos votos. E o Mota era o terceiro deles lá, ele conta essa história. Eu sei porque a gente conversa também, a gente lembra, né? E o Mota é o que levou mais voto deles. Então, e eu ganhei do Mota com 800 e poucos votos.
Então, na verdade, a candidatura do pai, a candidatura da ala, né, do PDS, que ganhou. E na verdade, eu ganhei, não levei e não levei. Perdi, daí ganhei, assim, vamos dizer, ganhei uma experiência que eu trago até hoje. Que a gente vai falar no segundo bloco, porque essa história tá só na metade, não sai daí, a gente volta já já aqui com a Juscelia Costa.